Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje, dia 30 de setembro, em que a gente vai discutir sobre China comunista. De que forma que a China ela se tornou um país comunista e que dura até hoje, no século XXI. E aí é bem interessante porque é um conteúdo que está conectado com a Guerra Fria, que nós já estudamos aqui. Então agora a gente analisou muito o processo de Guerra Fria, esse conflito estabelecido entre os Estados Unidos, representando o capitalismo, e a ex-União Soviética, representando o socialismo. E é bem interessante porque agora a gente está tendo a possibilidade de compreender esse processo histórico através da história de outros países. Nós já vimos aqui o Japão, já vimos a Coreia e hoje estamos vendo a China. Então, de fato, a Guerra Fria, ela gerou consequências no mundo inteiro. Nós estamos analisando as consequências dessa guerra na Ásia, mas a gente também já viu aqui na América, como foi o caso do Brasil, em que viveu uma ditadura militar que foi muito impulsionada e motivada também pela Guerra Fria. Tá certo? Assim como em outros países da América Latina também. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O objetivo aqui da nossa aula é compreender que a China ela é politicamente orientada e organizada com base no comunismo, apresenta algumas características específicas em relação ao controle do Estado sobre a sociedade e também vamos aqui analisar as características da questão industrial e comercial na China, já que hoje a China ela apresenta uma das maiores economias do mundo. Eu acho que a China, eu trouxe aqui o do PIB. Eu lembro que o Japão está em terceiro lugar como o maior PIB do mundo e a China está em segundo e os Estados Unidos em primeiro. Então, é a segunda maior economia do mundo. É por isso mesmo que nós estamos aqui também estudando a China. O Brasil mantém relações comerciais também com a China, então é bem interessante que a gente entenda um pouco aqui desse contexto. Então, vamos lá. Primeiro, gente, quando se inicia aí o processo da China ela virar comunista? Depois de 22 anos de guerra civil, em outubro, olha aqui, lembrando que eu sempre coloco as datas, não para que vocês fiquem naquela tensão que é preciso decorar a data, mas as datas são importantes para que a gente consiga se situar. Então, depois de 22 anos de uma guerra civil, em outubro de 1945, deixa eu ver aqui nossa canetinha. Tá, beleza. Tiago, depois tu vê aqui a nossa caneta, por favor, que não tá rolando. Olha, beleza. Então, a China, ela se torna comunista, em outubro de 1949, quando foi proclamada a República Popular da China. E aí o país ele foi unificado, ele foi unido sob o controle dos comunistas, comandados pelo Mao Tse-tung. Então, ele era o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, o PCC, que aqui a gente conhece PCC como outra coisa, Mas aqui era justamente o Partido Geral, era o Partido Comunista Chinês, tá certo? Então, ele foi aqui nesse momento, em outubro de 1949, que nasceu a China comunista. Então, gente, de 49 para cá, tem quantos anos? 73? 74? Obrigada. Eu acho que sim. Então, tem um pouco mais de 70 anos que a China ela se tornou um país em que a sua economia, a sua política, as suas questões culturais e sociais estão baseadas no regime comunista, certo? E, gente, por que 22 anos depois de uma guerra civil foi esse processo, essa revolução aqui, conhecida como a Revolução Chinesa?
né, com a Revolução Chinesa, em 1949, a história do país ela sofreu uma forte mudança. Foi quando Mao Tse-tung, em um discurso feito durante a proclamação da República, ele afirmou o quê? O povo chinês se levantou. Ninguém nos insultará novamente. Então, depois de mais de 20 anos de uma revolução chinesa, finalmente a China ela se torna comunista em outubro de 1949. Aí na tela vocês estão vendo Mao Tse-tung, que ele liderou a Revolução Chinesa e ele foi o arquiteto e o fundador da República Popular da China, né? Ele governou o país desde a sua criação, eu falo a sua criação, né? A China enquanto uma república comunista. Então ele governou de 1949, quando ele implantou o comunismo na China, até a sua morte, em 1976. Então ele passou quantos anos? 59, 69, ele passou 26 anos governando a China, gente. Então, assim, era um governo absoluto, né? Também que todas as decisões ali políticas, religiosas, culturais, sociais, econômicas, tudo fica ali concentrado na figura desse líder. Bom, então, para a gente entender aqui, né, vamos primeiro se ligar no que foi essa Revolução Chinesa. Gente, a Revolução Chinesa, ela foi um processo revolucionário. Quando a gente usa esse termo revolução, quer dizer que gerou uma transformação muito profunda em uma sociedade, né? Então, quando a gente fala Revolução Industrial, na Inglaterra, do século XVIII, uma mudança econômica muito grande. Revolução Francesa, acabou o absolutismo na França, por isso o nome Revolução, porque foi uma mudança muito grande. E aqui o nome Revolução Chinesa também, porque ocorreu uma transformação na vida daquele povo, em que agora, né, tem a ascensão, o crescimento do Partido Comunista Chinês. Com isso, gente, né, quando essa revolução ela chega ao fim, em 1949, a China deu início às transformações da implantação de um governo comunista, né? Então, a ascensão, a subida do comunismo no poder lá na China fez uma parte, né, impactou a sociedade porque gerou muitas mudanças, né, durante todo o século XX, e essas mudanças permanecem no século que nós estamos agora, que é o XXI. Então, o que foi que aconteceu, né? Antes, gente, da China virar comunista em 1949, a China ela vivia em um sistema de monarquia. Então, a derrubada dessa monarquia chinesa, ela foi o resultado do crescimento do nacionalismo chinês. Né? A ideia do nacionalismo é um discurso em que você defende o seu território, em que você defende a ideia de que o Estado ele precisa participar de uma forma direta, tanto de questões econômicas, como também de questões políticas dentro de um país. Então, a derrubada da monarquia chinesa, ela foi o resultado do crescimento desse nacionalismo chinês que defendia a implantação de uma república e de transformações que garantissem a retirada das potências imperialistas do território chinês. Aqui a gente vem para um outro conteúdo, né? Eu vou sempre fazendo aqui os links. Então, o que foi o imperialismo? Nós sabemos que, gente, o imperialismo foi um movimento histórico que ocorreu durante o século XIX, em que países europeus industrializados vão explorar o continente africano e asiático. Essa exploração era a retirada de matéria-prima que muitas vezes virava tecnologia dentro da Europa. O imperialismo
ele se baseou, né, ele buscava justificativas para fazer toda essa exploração. Uma das justificativas foi a missão civilizadora, ficou conhecida como Fardo do Homem Branco. A ideia era que esses países industrializados europeus, como França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Bélgica, Portugal, Espanha, a ideia era de que a cultura europeia, como ela era superior, era obrigação desses países europeus levarem o progresso para a Ásia e para a África. Então, a missão civilizadora, ela era baseada em uma teoria racista, de você colocar como se existisse uma cultura superior em relação à outra. Então, era muito eurocentrismo, a valorização da cultura europeia, e era uma teoria racista porque se criou diferenças entre as pessoas. Era muito baseado no darwinismo social, a ideia de que a etnia, a raça não, a cultura branca, a etnia branca, ela era superior à negra e à amarela. A negra na África, a amarela na Ásia. Então, aqui nesse processo, a China ela foi extremamente explorada por esses países europeus durante o imperialismo. Então, e era o quê? Era uma monarquia na China durante esse período. Então, toda essa discussão na China que o Mao Tse-tung ele levanta, ele diz, olha galera, a gente vive aqui na China, mas quem nos controla, quem nos domina é um país europeu, com uma cultura completamente diferente da nossa, realizando a retirada dos nossos recursos naturais, não nos permitindo ser independentes. Então, a Revolução Chinesa é uma revolução com mais de 20 anos, em que luta justamente para poder retirar as potências imperialistas europeias de dentro da China. Ok? Então, essa revolução, gente, ela acabou com a monarquia na China e ficou conhecida como a Revolução de 1911 ou Revolução Xinhai. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia essa palavra, mas fica aí, não falo chinês, nem mandarim, nem nada, então, essa revolução, ela fica conhecida como a Revolução de 1911. Bom, as ideias, os ideais comunistas, durante um tempo eles eram ali renegados dentro da China, mas depois eles começaram a ganhar muita força. Acabaram inspirados pelo sucesso que os comunistas obtiveram lá na Rússia na Revolução Russa de 1917, que inclusive já tivemos essa aula aqui algumas semanas atrás. Então eu quero muito que vocês se liguem como que esses conteúdos aqui, eles estão todos relacionados. A história, ela é marcada por isso. Então algo que acontece lá na Rússia gera um impacto em um país que está na Ásia. Então, a Revolução Russa de 1917, ela acaba motivando, impulsionando o comunismo a crescer dentro da China. E a Revolução Russa, ela foi bem vitoriosa dentro da Rússia, O povo ali com o Lenin tinha realmente aquele sentimento, aquele desejo de que as ideias socialistas, no caso, comunistas, elas estivessem presentes dentro da Rússia para poder transformar as questões econômicas dentro daquele país. Nós já tivemos uma aula aqui sobre isso. Então, lembra. Então, o resultado disso na China foi o crescimento do movimento operário. Nós sabemos que o movimento operário e a Revolução Russa, elas têm uma relação direta. A Revolução Russa, ela é feita, de fato, pela classe trabalhadora que lutava por mudanças econômicas e sociais dentro da Rússia, ali no início do século XX, que era um país ainda muito feudal, com atraso econômico muito grande.
Então, ali dentro da China, vai crescer muito esse movimento operário, né? Os trabalhadores, eles vão começar a se organizar de fato a partir de 1919, 2 anos, né, depois ali daquela revolução na Rússia, mas lembra, né, que a revolução na Rússia é praticamente ali 10 anos, né, o conflito. Então, em 1919, com esses trabalhadores todos organizados, nós temos a fundação do Partido Comunista Chinês. E esse partido, gente, ele foi fundado em 1921. Tá vendo como as datas são bem próximas? E ele contava no início com uma média de 57 membros que tinham o objetivo de mobilizar o operariado chinês, né? Era uma ideia de fato de que o povo que era trabalhador tivesse ali uma consciência da sua posição social dentro desta sociedade, se estavam sendo explorados ou não. E entre esses membros, ainda com a fundação, né, do Partido Comunista Chinês em 1921, um dos principais líderes que a gente pode citar é justamente o Mao Tse-tung, né, que é um nome que ele foi fundamental no sucesso do comunismo dentro da história da China. A guerra civil chinesa, ela chegou ao fim, gente, quando as forças comunistas elas conseguiram entrar em Pequim, lá em 1949. Né? Isso forçou a monarquia, os nacionalistas e a alta burguesia chinesa a abandonar o país e irem para a Ilha de Formosa, que hoje originou Taiwan, que é um país de um reconhecimento internacional limitado até hoje, né? Mas com um peso cultural muito forte. Ok? Tá todo mundo entendendo? Bom, então, né, a gente viu aí, né, um pouquinho dessa Revolução Chinesa, que durou mais de 20 anos. Vimos o surgimento, a fundação do Partido Comunista Chinês em 1921, muito motivados ali pelo comunismo da Revolução Russa em 1917, né, e o Mao Tse-tung sendo um dos principais líderes aqui desse movimento. E aí, gente, quando a China, de fato vira comunista, em 1949, iniciou, né, um regime político centralizado, obviamente, no poder do Partido Comunista e liderado pelo Mao Tse-tung, como a gente viu aqui, o maior líder do comunismo na China. Né? Ele segue uma ideologia marxista-leninista da antiga União Soviética, né? Lembra do Lenin. O Lenin, ele foi o grande líder da Revolução Russa comunista de 1917, com aquele discurso, né, bolchevique, lembra? Que era a maioria do Partido Comunista, de que acreditavam que para se gerar uma mudança, uma transformação dentro da Rússia, somente pelas mãos dos trabalhadores. Então, após a Revolução, é que a China ela iniciou um processo de fato de industrialização. Esse é um fator que vai ser muito levantado pelo Mao Tse-tung. Ele defendia de que a China ela precisaria se modernizar, porque durante muito tempo ela foi uma monarquia, né? Então ele dizia, olha, para a gente conseguir se modernizar, a gente precisa investir em uma industrialização pesada. Ok? E aí ele vai se basear muito nas teorias do Karl Marx, né? Que é uma referência quando a gente pensa aqui na ideia do comunismo e também do Lenin, né? O Karl Marx, né, a gente estuda muito na sociologia, nós sabemos que ele é um dos maiores críticos do sistema capitalista e de todo o processo de revolução industrial que teve início na metade do século XVIII lá na Inglaterra.
O marxismo, gente, ele faz essa crítica ao sistema capitalista justamente pela forma como os trabalhadores viviam nessas fábricas do século XVIII, em que era uma exploração extrema. Eram trabalhadores que passavam até 18 horas do seu dia dentro dessa fábrica, com direito a uma única refeição, né? Uma refeição ali que hoje, por exemplo, a gente gosta de sanduíche, né? Desse fast food, como é conhecida a comida rápida. Né? Então, mas aqui na Revolução Industrial, o sanduíche ele era uma comida muito simples, né? O tempo que esses trabalhadores tinham era muito pequeno, então era a ideia de que um sanduíche ele tem ali o carboidrato do pão, um pouco da proteína da carne e acabou. Né? Era uma refeição muito rápida, muito baixa em nutrientes, às vezes também muito baixa em caloria. Então, era uma exploração absurda, sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma segurança dentro desse trabalho, com homens e mulheres e crianças trabalhando sem nenhuma segurança dentro dessas fábricas, né? Então, o Karl Marx, ele defendia a teoria da luta de classes. Para o Karl Marx, sempre existiu uma sociedade desigual, desde a antiguidade. Então, para o Karl Marx, ele diz, olha, lá na antiguidade existia a sociedade que dominava, que explorava, e a sociedade que era explorada. Inclusive, o trabalho, na antiguidade, ele era visto como algo negativo. A origem da palavra trabalho remete à tortura. Então, a antiguidade se entendia o quê? Você é pobre, você é camponês, você é agricultor, você é um prisioneiro de guerra, então você trabalha. Eu não, eu sou da elite, eu nasci dentro desse território, tinha essa diferença. Então, eu não trabalho, porque eu tenho uma classe que me sustenta. Depois a gente entra na Idade Média e ele vai dizer o quê? Olha como era a Idade Média na Europa, era baseada no feudalismo, no senhor feudal, o homem, dono da terra. Então, o feudal, o senhor feudal, ele não trabalhava. Ele era o dono da terra e ele dizia, olha, você que é camponês, você trabalha para mim. Não, ele nem dizia você trabalha para mim, né? Dizia-se assim, olha, a Europa, ali no início da Idade Média, a partir do século V, era um território com inúmeras invasões, né, dos bárbaros, né, que era considerado qualquer povo que vivia na Europa que não falava o latim além de Roma. Então, os vikings, por exemplo, que tem muito nesse imaginário, eram considerados bárbaros pela Roma, né? Então, a ideia era o quê? Eu vivo dentro de uma terra e eu trabalho apenas para subsistência, apenas para troca. Em troca disso, o senhor feudal me protege, porque eu estou dentro da terra dele. Se vier um viking me atacar, eu vou ser protegida por ele. Em compensação, esses servos, né, porque a palavra é essa, era uma galera que trabalhava muito e pagava muitos impostos, não no dinheiro, já que existia uma baixa circulação de moeda, mas nos produtos que produziam. Então, o servo ele pagava pelo pedaço de terra que ele plantava, pelo pedaço de terra que ele construía sua casa, ele pagava pela lã que ele retirava da ovelha para fazer a sua roupa, ele pagava pelo martelo, pelo prego, pela enxada, pela madeira, por absolutamente tudo, né? Então, se ele produzisse em um mês 10 sacos de arroz, 8 era do senhor feudal. Se ele criasse 10 galinhas, 8 era do senhor feudal. Então, era uma exploração de fato. Depois entra na Idade Moderna, vem a escravidão de novo, né? E aí o Karl Marx ele diz, olha, então observa como a sociedade ao longo da história sempre teve diferenças de classe. A gente tem uma galera que explora e uma galera que é explorada. Quando entra na Idade Moderna, a partir do século XVI, ele é um cara que nasce no século
XIX, no século XIX, ele escreve no século XIX, então ele era impactado direto pela Revolução Industrial do século XVIII, né? E ele era alemão, então a Alemanha ali, ela começa no processo de industrialização 100 anos depois da Inglaterra. Ele está vivo, ele é adulto e ele vê toda aquela movimentação ocorrendo. E aí ele começa, mais uma vez, ele desenvolve essa teoria da luta de classes, né? E ele diz, olha, o que acontece agora na modernidade? É o dono da fábrica que tem o poder, os meios de produção e o trabalhador que está sendo explorado. Para esse trabalhador sobreviver, ele precisa vender a força de trabalho dele. E aí uma das críticas era a divisão social do trabalho, né, em que o trabalhador ele vira um robô. Porque antes da Revolução Industrial, o trabalho manual, artesanal, ele era valorizado. Com o surgimento da máquina a vapor, ali por volta de 1750, na Inglaterra, a ideia agora é que aquele trabalho ele deveria ser cada vez mais rápido, gastar menos tempo. Então, esse trabalhador ele vira um robô, porque agora ele não faz o produto inteiro, ele faz apenas uma etapa. Então, se antes da Revolução Industrial ele era um artesão, que ele fazia sapato, então ele cortava o couro, ele transformava o couro ali, né, próprio para virar um calçado, ele costurava, ele colocava a sola do sapato, o cadarço, a embalagem e o preço era o trabalhador também que colocava. Mas com a Revolução Industrial isso muda, porque agora todo aquele produto é do dono da fábrica. Eu não participo mais de todo o processo de produção. Então uma pessoa coloca o couro, a outra o cadarço, a terceira cola a sola, a quarta é quem embala e quem que coloca o preço? O burguês, o dono da fábrica. Então, Karl Marx diz que esse trabalhador ele fica alienado, porque ele não sabe agora quanto é que custa o trabalho dele de fato. Ok? Eu expliquei tudo isso aqui porque a gente precisa se situar, né? Não adianta eu chegar e dizer, o Mao Tse Tung segue a ideia do Karl Marx. Claro que não, gente. Tem que saber primeiro quem é ele, né? Até porque hoje, né, no Brasil existe toda uma discussão sobre a teoria marxista, mas que a galera também não tem muita noção do que isso significa, né? E aí, um outro ponto muito interessante aqui do caso do Karl Marx é que, embora ele escrevendo lá no século XIX, ele dizia o quê? Dentro do sistema capitalista, tudo vira mercadoria. Então, o ser humano vira uma mercadoria, porque eu vendo a minha força de trabalho, então, quando eu sou contratado em um trabalho, eu digo o meu valor, o que eu vou, né, o que eu posso vender ali da minha força de trabalho. E aí também tem que levar em consideração que ele tinha muito essa ideia ali da fábrica, dos processos de produção que movem uma sociedade, né? Mas olha só, a gente está no século XXI e tudo virou mercadoria. A saúde é uma mercadoria, porque a gente tem o SUS de 1990, né, 30 anos, muito novinho, e a gente tem um plano de saúde, então eu também pago para ter a saúde que é de qualidade, podemos dizer assim. A educação vira uma mercadoria, porque eu tenho uma escola privada, eu pago porque na teoria eu tenho uma qualidade muito melhor. Né? Então, é a ideia de que nesse sistema tudo vira mercadoria e só gera lucro porque explora aquela base trabalhadora. Certo? E aí um outro detalhe aqui do Karl Marx que faz com que o Mao Tse Tung ele se ligue no sistema marxista é que o Karl Marx ele diz o quê? Olha, a frase dele, uma das mais famosas, né, que é para os trabalhadores do mundo inteiro se unir, porque ele diz o quê? Olha, ele mostra que se desde a antiguidade até o século XIX, que é o momento que ele está escrevendo, ele fala, olha, de todo esse período a sociedade é dividida por classe. Quem tem o privilégio nunca vai abrir mão do privilégio para quem não tem nada. Então ele diz o quê? Ou o trabalhador se liga que está sendo explorado e toma as rédeas ali da tua vida, ou passa a vida inteira sendo explorado, né?
E é por isso que o movimento aqui, o socialismo, o comunismo, aqui no início do século XX, ele é muito focado na ideia de ter trabalhadores. São os trabalhadores que encabeçam e que se organizam para gerar uma mudança. Foi assim na Rússia, foi assim em Cuba, foi assim na China. Beleza? Então, olha só. O governo, né, gente, esse novo governo comunista, que entra em 1949, ele começa a tomar algumas medidas que vão ser consideradas bem drásticas dentro da China, né? Como, por exemplo, a nacionalização das indústrias. O que é a nacionalização? É o Estado que agora domina a indústria e o comércio. Dentro da monarquia, não. Né? Quer dizer, a monarquia ela também organiza, né? Mas agora que de fato vai ser muito mais forte a participação do Estado. Então, lembrando aqui também que agora eu falei no Estado, né? Que o Karl Marx ele não via o Estado como um organizador social. Ele era contra a ideia do Estado enquanto dominador. Ele dizia, olha, para que serve o Estado? Quando eu digo Estado, é o executivo, né? Pensa assim, a prefeitura, o governo do Estado, a presidência da República. Para o Karl Marx, esse poder público ele apenas domina a sociedade e ele faz gerar mais diferenças sociais. Então ele deixa quem é rico continua rico, quem é pobre continua pobre. E como que eu controlo? Através de mecanismos de controle, como o judiciário e a força policial. Então, aqui, agora com esse novo governo, a gente vai ter o Estado participando de forma direta da industrialização, da reforma agrária, né? A ideia era enfrentar as dificuldades econômicas que surgiram na Guerra da Coreia, que foi o conteúdo da semana passada. Certo? Então, em 1955, foram organizadas 1 milhão de cooperativas no campo, acelerando assim a coletivização da agricultura. Um outro ponto muito importante aqui, isso aqui também rolou lá na Rússia, é a ideia da coletivização. Que é o quê? Agora a terra, ela não é só minha, Kelly, eu compro uma terra e ela é minha. Agora eu divido ela na nação em que eu vivo, na ideia de que se pensa, beleza, agora a gente é comunista, então agora a gente gera as mesmas situações de vida para todas as pessoas. Então começa a reforma agrária, a dividir a terra, um pedaço de terra de forma igualitária para a população, gerando uma coletivização da agricultura. Então, a ideia é o quê? Que o povo trabalhe para gerar o desenvolvimento econômico para a nação de uma forma geral. Não para mim, que sou a empresária e tenho uma plantação. Aí não, é para todos. Todos acabam participando. Né, a ideia da coletivização é essa. Então, com essas reformas socialistas, houve uma grande produtividade industrial. A indústria na China cresceu mais de 400%, o que não aconteceu com os salários. Olha aí, eu estou te mostrando o que é positivo e o que é negativo ao mesmo tempo, né? Enquanto a industrialização ela aumenta 400%, o salário da galera aumentou 52%. E com as primeiras ameaças do socialismo ao governo do Partido Comunista, existe a diferença do socialismo para o comunismo. O comunismo é o extremo do socialismo, né? E aí o Mao Tse-tung, ele proclamou uma liberalização interna, né, permitindo diferentes pensamentos políticos dentro do país, né? Principalmente porque as críticas à sua forma de governo estavam aumentando cada vez mais, houve uma reação por parte, né, da galera e levou milhares de pessoas à prisão. Bom, em agosto de 1957, o PCC, né, o que é o partido? Eu acho que no Brasil, PCC é o quê? O Comando... Ai, não lembro.
Mas não é o PCC do Brasil, né? Que a gente anda aqui na cidade de Teresina, tem um monte de PCC pichado aí, né? É o PCC, o B40. Em todo lugar, não sei, em todo lugar tem isso aí. E aí, aqui não, é o Partido Comunista Chinês. Ele implantou um programa de reformas chamado Grande Salto para a Frente, que visava deslocar, né, os subsídios econômicos para a agricultura, confirmando o predomínio da base camponesa, né, dentro do território. Então, toda a população se mobilizou. Essa é uma característica, né? A população, ela se mobiliza, né, tendo a participação de intelectuais e estudantes que foram trabalhar no campo. Aqui é um grande ponto, porque a galera simplesmente para de estudar. O cara chega e diz: olha, galera, a gente precisa resolver a crise econômica, e o povo para de estudar, gente. Hoje é muito doido a gente pensar isso, né? Tu já pensou? É um poder público pega e diz: olha, Kelly, o Brasil está em crise econômica, larga teu emprego e vai viver no campo plantando? Não é assim, né, gente? Mas foi dessa forma que ocorreu. Então, muitos intelectuais e estudantes abandonam ali sua vida na cidade, no trabalho, no estudo e vão para o campo. Isso aí vai gerar uma consequência. A gente vai já ver. Então, houve um crescimento de 65% da produção rural, juntamente com muitas dificuldades que essa população ela vai acabar enfrentando. Né? E vai ocorrer o quê? Um grande desastre econômico e social que foi provocado por esse plano que era o grande salto para frente, né? Acabou gerando muitos conflitos internos dentro do próprio Partido Comunista, e acabou abrindo caminho para a perda de poder do Mao Tse Tung. Aí na tela vocês estão vendo o cartaz de propaganda do grande salto adiante, né? Era a ideia de uma população vigorosa que caminha junto sob a bandeira comunista. Aí na tela, né, tá em mandarim, a tradução é: com o aço, um grande salto para frente. A ideia do Mao Tse Tung era gerar um desenvolvimento econômico. No campo, ele acreditava que a agricultura era que ia dar aquela mudada de fato na economia. A agricultura, né, seguida da industrialização. A gente vai ver aqui. Então, a esperança era se industrializar em um tempo recorde. Por isso que ele diz: olha, a China inteira abandona o que tu está fazendo e vai para o campo para poder gerar essa transformação. Então, vão utilizar a oferta massiva de mão de obra, barata, obviamente, e evitar a compra de máquinas pesadas. O Mao Tse Tung, ele evitava ao máximo comprar qualquer produto que não fosse produzido dentro da China. Essa é uma característica também, né, de regimes nacionalistas. Se eu sou nacionalista, eu não compro nada que vem do estrangeiro. Eu produzo dentro do meu país. Então, essa mobilização em massa de trabalhadores, especialmente camponeses, foi canalizada em 3 setores, né? Era o quê? Aumentar a irrigação, realizando trabalhos de controle de enchentes e a renovação da terra. Lembra que a agricultura era um fator. Aumentar a produtividade agrícola, é claro, para sustentar a China e também para enviar para fora. E expandir, obviamente, a produção industrial. Lembra que ele queria industrializar em tempo recorde a China, né? E ele queria fazer isso através de pequenas indústrias locais. E olha, com cerca de 650 milhões de chineses foram mobilizados em todo o país para mudar a aparência da China, com a construção de novas rodovias, fábricas, diques, empresas. E olha só, gente, quando eu falo industrializar em tempo recorde, não é a galera que estava na universidade estudando sobre industrialização, né? Não era engenheiro, não era agricultores especialistas, era
professores, eram advogados, eram estudantes, eram donas de casa, porque tem uma mobilização em massa de qualquer um para poder fazer essa industrialização crescer. A ideia é o que imagina o Brasil hoje, a galera indo para o campo para poder fazer esse desenvolvimento, entendeu? Bom, então aqui nós encerramos a primeira parte da nossa aula. Na parte 2, a gente vai ver um pouco ainda as consequências desse plano e também responder alguns exercícios sobre o conteúdo. Então fica aí que daqui a 3 minutinhos eu estou de volta.